Muitos reclamam do pai, da mãe que tem. Muitos reclamam. Muitos reclamam que não tem pai nem mãe. Muitos reclamam da casa que moram. Né? A minha casa é muito pequena. Outros reclamam porque não tem uma casa para morar. Outros reclamam da comida que tem no prato. E outros reclamam de não ter um prato de comida para comer. Então, olha só como a questão se inverte, né? Mas voltando ao que eu estava falando, o porquê acontece isso? O porquê acontece? Muitas vezes, a questão financeira não ajuda daquele pai, daquela mãe, que estão abandonando aquela criança. Entenderam? Mas isso não quer dizer que eles não mereçam respeito por terem colocado no mundo. Volto a dizer, de alguma forma, estamos encarnados aqui, não é verdade? Então nós temos, por mais que nós não fomos educados, criados, alimentados, etc. e tal, por aquele pai ou por aquela mãe sanguíneo, do sangue, não importa. Como eu já disse, temos que sempre respeitar os pais, mesmo aquele pai que nos abandonou, mesmo aquele pai que seja difícil, tem que se respeitar. Porque, acima de tudo, companheiros, ninguém é dono de ninguém. E vamos partir para mais um pedacinho, para mais essa parte aqui que eu vou falar. Aqueles pais que falharam como pais, que foi dada a missão para eles como pais, referente a gente tem uma missão, a gente tem uma missão como pai, e nós falhamos, porque nós, por algum motivo assim forte, que a gente não aceita, mas que a gente tem condição de criar, etc., aquele pai, aqueles pais, ou aquele pai ou aquela mãe, né, pode ser um dos dois, um dos cônjuges, que são pais da criança, quando eles desencarnarem, eles vão ter que passar, muitas vezes, para que possam ter condições na próxima encarnação, quando reencarnarem aqui de novo, eles vão ter que passar por reciclagem do outro lado da vida. E como que a gente vê isso? Nas casas espíritas, nós observamos essa questão, que quando tem os evangelizadores que estão evangelizando evangelizando as crianças, evangelizando, auxiliando aquelas crianças com o Evangelho de Jesus, simplesmente eles estão o quê? Aqueles pais que fracassaram como pais na encarnação, que estavam encarnados aqui, eles são chamados para estarem ali assistindo aquela aula de reciclagem que os evangelizadores estão dando para as crianças, para que na próxima vez que reencarnarem, eles possam fazer diferente do que eles fizeram. Então tem essa questão. Então, olha só como as coisas nos mostra que nós muitas vezes perdemos a chance. Mas e quando referente nós vemos referente a questão que eu não quero ter esse filho, mesmo ele estando dentro da barriga, exemplo, para que a gente entenda. E tem gente que quer tirar aquele filho. Jamais a gente deve ser a favor disso. A questão do abandono
e a questão do aborto. Só que a questão do abandono, pelo menos você permitiu com que aquele ser reencarnasse, nascesse. E a questão do aborto é uma outra questão que para outro dia que eu vou falar para vocês. Mas hoje mesmo nós vemos muitas famílias desestruturadas pela questão de falta de entendimento, falta de condições para que possa criar. Não é só condições espirituais, mas a condição financeira entra nisso. Para que a gente possa formar uma união, marido e mulher, eles precisam estarem preparados para que tragam o ser reencarnado, para que o ser reencarne, certo? Aqui. Mas para isso tem que haver uma preparação antes, porque é o que acontece. Para que o casal esteja preparado para ter aquela criança e para que possa não pensar em aborto, nenhum dos dois, e também não pensar em abandono. Mas nós vemos que tem muitas creches e tem muitas adoções que estão acontecendo. Então, às vezes o pai e a mãe adotivo são aqueles que vieram para assumir o lugar dos pais de sangue. Vieram porque eles têm mais condições naquele momento do que aqueles lá. E às vezes a questão que a criança é abandonada porque às vezes a menina é inexperiente, ela digamos, não está preparada para ser mãe, então acontece isso. Mas nunca devemos desrespeitar e odiar aquele pai que comete esse ato, pois ele aquele pai, vai ter que responder pela sua atitude. Quando desencarnar, como eu já disse, ele vai ter que ter aulas de reciclagem para que ele possa ter uma nova chance, se assim a espiritualidade achar, né? Como nós estamos falando de abandonar, nós estamos falando que às vezes dentro desse abandono, se acontece que um força aquele outro a fazer aquilo que o outro não quer, pode acontecer um homicídio. Então, nada vale a pena que aconteça sobre essa questão de homicídio. Um dos cônjuges tirar a vida do outro. Entendeu? Então, nós temos que, antes mesmo de casar, antes mesmo de namorar, conhecer muito bem a pessoa e namorar muito tempo com a pessoa para ver se a pessoa tem os mesmos ideais que a gente, para que a gente possa fortalecer essa questão entenderam? Por isso que é importante a questão de saber, de conhecer bem a pessoa com quem nós estamos nos relacionando. Nunca sabemos a cabeça da pessoa. E às vezes aquela mãe ou aquele pai que abandona tem um problema mental na cabeça, um desequilíbrio, um distúrbio, e não tem condições para criar uma criança, pois ele tem uma doença, entendeu? Às vezes tem a questão da doença, tem a questão financeira, tem a questão que a menina é muito novinha e os pais da criança e os pais dela podem não aceitar. Então tem N fatores, mas de qualquer modo tem essa questão que eles vão ter que passar por essa reciclagem, entenderam?
E a gente observa, se você não quer o seu filho que está na sua barriga, nunca aborte. É contra as leis de Deus o aborto.